O mundo do rodeio é, por natureza, uma arena onde homens enfrentam o imprevisível. Mas de tempos em tempos surgem figuras que desafiam o equilíbrio entre o domínio humano e o instinto animal. Neste universo, não são apenas os peões que fazem história. Alguns touros também se tornam lendas. Na maioria dos vídeos sobre rodeio, os holofotes caem nos atletas que vencem, nas montarias bem-sucedidas ou nas notas altas que emocionam plateias. Mas quem conhece o esporte de verdade sabe. Existem touros que marcaram gerações mais do que muitos campeões. Eles não precisavam de microfone, nem de troféus. Bastava uma única aparição na arena para gravar seus nomes na memória coletiva do esporte. Antes de Bushwhacker, já existiam touros que carregavam essa aura de respeito absoluto. Bodacious, por exemplo, era o terror dos anos 90, conhecido por seu estilo agressivo e pulos imprevisíveis. Era tão perigoso que acabou sendo aposentado cedo por segurança dos atletas. Quem montava nele sabia que estava indo para o olho do furacão. Já Little Yellow Jacket foi 3 vezes campeão mundial entre 2002 e 2004, com uma performance tão consistente que parecia ter nascido programado para vencer. Outros nomes como Red Rock, Dillinger e Big Tex também deixaram suas marcas. Red Rock, por exemplo, nunca foi montado com sucesso em sua carreira regular, até ser vencido por Lane Frost no lendário desafio Challenge of the Champions. Já Dillinger tinha um estilo tão fluido que parecia dançar na arena, mas sem perder a força. Bushwhacker. O nome já era pesado, mas o que ele fez nos poucos anos em que esteve ativo o colocou em outro patamar. E é sobre ele que a partir de agora vamos falar, não apenas como um animal invencível, mas como um símbolo, uma força da natureza que não cabia em estatísticas, que parecia ter saído de uma narrativa mitológica para caminhar, ou melhor, saltar sobre a terra firme das arenas da PBR. Antes de entrar na sua história, vale uma última pergunta. O que torna um touro inesquecível não é só a quantidade de derrubadas, não é só o número de títulos, é o medo que ele impõe, é o silêncio que cai quando ele entra na arena, é o respeito quase sagrado que ele gera até em quem nunca colocou um pé num curral. E Bushwhacker não só respondeu essa pergunta, como redefiniu o significado dela. Bushwhacker nasceu em 2006, no Texas, fruto de um cruzamento pensado para gerar um touro de elite. Filho de Reindeer Dipping, com a vaca Lady Luck, ele já trazia no sangue a herança de animais que marcaram época. Mas o que ninguém esperava era que esse bezerro ruivo, de olhar firme e movimentos ágeis, se tornaria o maior fenômeno da história da PBR. Sua estreia no circuito profissional foi apenas o prenúncio do que viria pela frente. Era como se ele tivesse um manual secreto de como desmontar cowboys. Seus saltos não obedeciam lógica. Seus giros não tinham padrão. Ele desafiava até a biomecânica. Cada movimento parecia calculado
para tirar o competidor da posição ideal em milésimos de segundo. Bushwhacker não era um touro qualquer. Ele era um algoritmo vivo, embaralhando estratégias, quebrando padrões e redefinindo o conceito de imprevisibilidade. Entre 2009 e 2014, acumulou uma sequência de 42 montarias seguidas sem ser vencido. Isso não era só um recorde, era um eclipse. Uma escuridão temporária que pairava sobre qualquer cowboy que ousasse enfrentá-lo. A cada entrada dele na arena, a torcida deixava de vibrar e passava a observar, quase em silêncio. Era como se todos ali soubessem que estavam diante de algo histórico. E estavam. Os maiores nomes do esporte tentaram vencê-lo. Alguns sequer passaram dos 2 segundos. Outros resistiram até a metade do tempo e foram arremessados como bonecos. Ele não apenas derrubava, ele anulava. Bushwhacker tirava o cowboy do jogo, da mente, do corpo. Era como tentar subir numa explosão cronometrada, só que com garras, força e instinto. A única exceção veio em agosto de 2013, em Tulsa. J.B. Mauney, o maior nome da sua geração, subiu em Bushwhacker com a calma de quem entendia o tamanho da missão. E naquele dia, ele ficou os 8 segundos. Não foi uma montaria, foi uma guerra em câmera lenta. E a vitória de Mauney virou manchete em todo o mundo. Até quem nunca acompanhou rodeio ouviu falar daquele embate. Possible can happen. It's over! It's over! We have seen history! Mas essa única derrota não apagou o brilho do touro. Pelo contrário, consolidou sua lenda. Como se até os deuses, uma vez na vida, fossem obrigados a ceder. Só que a trajetória de Bushwhacker não foi feita apenas de números e estatísticas. Nos bastidores surgiram rumores. Alguns peões diziam, entre sorrisos nervosos, que torciam para não cair contra ele no sorteio. Outros chegaram a questionar: até que ponto um touro pode ser bom demais? Era uma pergunta delicada, porque no fundo ninguém queria que Bushwhacker fosse afastado, mas muitos sabiam que enfrentá-lo era mais do que difícil. Era quase uma sentença. Houve quem sugerisse que ele deveria competir apenas em finais. Outros defendiam que era injusto colocá-lo contra atletas lesionados ou iniciantes. E assim, em silêncio,
nasceu uma polêmica. Não um boicote declarado, mas um desconforto que pairava no ar. Como se a presença dele fosse tão dominante que ameaçava o equilíbrio do próprio esporte. Era o paradoxo Bushwhacker. Um animal criado para ser lenda, que talvez tivesse ido longe demais. Em 2014, aos 8 anos, ele foi aposentado. Deixou a arena como entrou, respeitado, temido, ovacionado. E mesmo depois disso, seu nome continuou ecoando. Documentários, reportagens, debates. Até sua morte em 2024, Bushwhacker era mais que um touro. Era uma ideia. Uma lembrança viva de que, às vezes, a natureza cria algo que vai além do planejado. Quando Bushwhacker deixou as arenas, não foi só um touro que se despediu. Foi o fim de um ciclo que mexeu com a estrutura do rodeio moderno. Seu nome virou símbolo de excelência, de medo, de respeito, mas, acima de tudo, virou referência. A partir dele, a conversa mudou. Os criadores buscaram mais inteligência e técnica nos cruzamentos. Os peões treinaram diferente, os fãs passaram a assistir com outro olhar. Bushwhacker não só existiu, ele alterou a forma como o esporte é construído. Mas ele não foi o único a fazer isso. Cada touro que passou pela história do rodeio e ganhou reconhecimento deixou um pedaço de si no chão das arenas. Red Rock ensinou que até o impossível pode ser desafiado. Bodacious mostrou os riscos reais de subir em um animal com força quase mitológica. Dillinger encantou com sua leveza letal. E outros, como Asteroid, Mickey Mouse e Pearl Harbor, deram sequência ao legado com variações únicas de força, agilidade e estratégia. A verdade é que o touro, no rodeio, não é só adversário, ele é metade do espetáculo. No fim das contas, Bushwhacker foi mais do que um campeão. Ele foi espelho, um reflexo do que o rodeio pode alcançar quando se permite ser mais que competição, quando se torna história viva. E por isso, a cada nova geração de touros que entra na arena, os nomes antigos voltam a ecoar. Não como peso, mas como inspiração. Porque o chão da arena guarda as pegadas dos que vieram antes, e é sobre elas que os próximos passos serão dados. Obrigado por assistir a este vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal Ataques Animais Reais e comente o que achou dessa jornada emocionante. Nos vemos no próximo rodeio.